O trabalho da Igreja de Cristo começou em 1964, no dia 24 de outubro. Apareceu Pedro Pereira de Sena, porque eu era da Assembleia de Deus. Eu pensava que só existia só a Assembleia de Deus. Eu não pensava que existisse mais do que a Assembleia de Deus. Aí eu aceitei o Evangelho pela Assembleia de Deus. Aí eu fui para Fortaleza e passei 10 anos fora. Quando eu cheguei, não tinha pastor, tinha havido um desastre aí entre os pastores da Assembleia. Aí chega o Pedro Pereira de Sena na minha casa. Que o primeiro culto da Igreja de Cristo, em Palmares, no município de Palmares, ele foi celebrado na casa da Raimunda Gama, lá no Baixio, onde mora a Maricela, a minha filha. Lá, a Liduína era pequenininha e aceitou o Evangelho. Lá. Fizeram o apelo, a Liduína aceitou. Liduína é quem tem meio de menina. Aí, quando foi um dia à tarde, eles chegaram lá em casa. Pedro Pereira de Sena e o Edilson Alves, perguntando se eu queria que eles aceitassem, se eu aceitava, eles dirigiam um culto na minha casa. Aí, pai do senhor, o irmão, aquela coisa toda, aí eu digo, rapaz, né, a minha casa é muito pequena, não dá não, mas já que tem a casa de um amigo ali, por nome Chico Perimini, e ele lá tem muito, como tem a casa dele é grande, e eu vou lá e arranjo para você ir lá. Assistir o culto na casa dele e nós vamos para lá. Aí eu fui e falei com o Chico Perimini podia levar, não sendo crente ele. Aí tinha os crentes da Assembleia, que o pastor da Assembleia tinha tirado ele daqui, botado para o Pará, ele estava abandonado. E aí eu fui na casa deles e convidei eles tudinho e foram tudo para o culto na casa do Chico Perimini. Aí foi quando começou pelo Ira, lá onde eu morava. Isso foi no dia 24 de outubro de 64. Ele aceitou Jesus primeiro, segundo a mamãe, e eu, como passou ainda uns 10 anos para eu poder aceitar Jesus, depois que eu aceitar. Eu aceitei Jesus no tempo do irmão Aldir, o irmão que estava tomando conta da igreja. Aí daí pra cá, eu posso dizer que eu sou pioneira da Igreja de Cristo, né? Porque meus pais se foram e eu fiquei. A Igreja de Cristo é tudo, que, como eu já disse aqui, eu não passo para outra igreja, pode haver o que houver, eu só saio lá quando eu for para o cantinho lá em cima. Eu amo meus irmãos, quero mal bem meus irmãos, só não estou mais fazendo aquela carreira que eu tinha, porque eu não tenho mais saúde, né? Acho que ele entende. Mas sempre que eu posso, eu estou na igreja. A Igreja de Cristo, quando chegou logo aqui em Palmares, foi no ano de 1964. Os pastores que chegaram naquela época aqui não foram bem aceitos. Então eles acharam por bem dirigir um culto aqui na praça, encostado no pé de Benjamin, no qual foram expulsos, e o senhor Campeiro convidou eles para fazer o culto, celebrar o culto lá no terreiro da casa dele. Aí foi, nesse intervalo, depois veio o pastor João de Souza, eles já tinham alugado uma casa aqui, era uma igrejinha pequena na época, e um dos primeiros aqui a dirigir foi o João de Souza. Depois ele teve que sair daqui para a cidade de Rio Grande do Norte, depois retornou de novo a Palmácia,
E, inclusive, o meu pai foi um dos que, na época também, foi um dos que aceitou a Jesus e foi um dos que incentivou muito na obra de Deus aqui. É o pai, o irmão Francisco de Almeida, a irmã Paulina, irmão Nonato, a irmã Antônia, e na época também tinha o seu Luiz Malaquia, que era do Canadá, o Jurandir, Sinésio, a irmã Brígida, e assim foi começando. Quem? Zé de Barro, que é o pai do pastor Tarcísio, que se encontra no Rio Grande do Norte hoje, na obra de lá. Aí assim foi indo. Também no início teve culto aqui em casa, que era aqui no terreiro da gente, aqui o Raul de Souza fazia. Muitas vezes daqui da igreja ele tinha que ir ao Canadá fazer culto lá, como também no Cantinho. E foi muito dificultoso na época, ele tinha que estar pedindo animal emprestado para sair, se locomover às vezes 2 léguas e pouco para fazer o culto. Senhor, meus amados irmãos, esse é um momento de muita alegria para mim poder falar algo sobre a Igreja de Cristo, que aprendendo com os mais velhos, meus amados irmãos, o que eu sei, que chegando aqui em Palmares, uma caravana de irmãos vindo de Fortaleza evangelizar a nossa cidade, não sei qual o motivo, eles foram interrompidos ali na praça, não sei se pelo padre, prefeito, alguma autoridade. O que eu sei é que Campelo, Clementino Campelo Neto, lá da Vila Campo, ele era quase o dono da Vila Campo toda, e o Campelo ficando sabendo, ele subiu ali até o centro da cidade e falou para os amados irmãos: meus amados, se aqui não pode, vão ali para a Vila Campo, que lá vocês podem, pode falar do amor de Deus ali à vontade. E assim aconteceu, os irmãos foram para a Vila Campo e lá pregaram o Evangelho, e aceitou muitos irmãos naquele dia, eu creio que nem o irmão Antônio Fernandes e outros daquela época. E assim iniciou o trabalho da Igreja de Cristo aqui em Palmares. Eu conheci muitos amados irmãos, os mais antigos. Um deles era minha mãe, minha mãezinha, tinha ali Antônio Fernandes, e vários irmãos. E eles criaram ali um local, fundaram a Igreja de Cristo ali na rua Rufino Fernandes, vizinha à minha casa. E ali, meus amados irmãos, foi um trabalho assim abençoado. Na época, sempre vinha nos visitar, que a nossa cidade era o pastor João Queiroz, eu acho que era o nome dele, o pai do pastor Gesso Queiroz, e vários pastores, depois ficou o pastor João de Souza. E foi assim uma maravilha o trabalho da Igreja de Cristo aqui nessa cidade, a gente só tem maravilha para contar. E ali aceitaram muitos irmãos, ali naquela igreja, na Rufino Fernandes. E com o passar do tempo, eu não lembrando bem, a igreja deixou de ser naquele local. Só sei que teve uma época que foi ali na Vila Campos, um prédio alugado. Mas do meu conhecimento como serva de Deus, já foi aonde é hoje, na rua Joaquim de Almeida. E o trabalho iniciou ali, era uma casinha pequena, humilde, para mim, os irmãos entender, ali era o quê? Era um engenho, uma fábrica de fazer cachaça, depois de engenho. E foi vendido uma parte para aquele pessoal que fizeram ali aquele duplex, e a parte menor foi para a Igreja de Cristo, onde ali foi formada a igreja, uma igrejinha pequena. Eu sempre lembro que quando o pessoal dizia assim: Yolanda, tu se congrega onde? Na Igreja de Cristo. Ah, aquela igrejinha ali perto do banco. Mas o que muita gente não entendia, meu irmão, que ali havia poder de Deus, havia a presença do Espírito Santo, era um lugar humilde, onde a lâmpada da igreja era aquela luzinha penduradinha lá no meio da casa, no meio da sala. E os banquinhos de madeira, os banquinhos, quando sentava 2, 3 pessoas, a gente já ficava preocupado, podia mexer muito e os banquinhos quebrar com os irmãos. Mas ali foi muita bênção naquele lugar, aliás, neste lugar. Agora, meus amados irmãos, quero dizer para vocês que não foi uma caminhada de facilidade, não. Nós tivemos uma caminhada árdua, um pouco difícil. Quero dizer para os meus irmãos que nós somos do Evangelho, do tempo do Evangelho da Cruz.
E a caminhada foi árdua, mas muito abençoada, muito gratificante. Nós tivemos uma época, um trabalho muito abençoado aqui na Igreja de Cristo, com crianças, irmãos, que não eram filhos de crentes. Mas a gente tinha uma dedicação tão grande que aos sábados nós saíamos nas casas, juntando essas crianças, trazia para a igreja. Para começar, só da minha casa eu já trazia 7. E tinha os coleguinhos, amiguinhos dos meus filhos, dos vizinhos, e a gente convidava todas essas crianças e trazíamos aqui para a igreja. Não era fácil, meus irmãos, porque nem material para trabalhar com essas crianças a gente tinha. Mas o que foi o mais importante desse trabalho, tão gratificante, que essas crianças hoje estão todas de pé. Algumas já são pais, mães de família, outros tudo vive bem, graças a Deus. E o que eu digo para os meus amados irmãos, que não se perdeu nenhuma dessas crianças. Meu nome é Paulina, que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Foi em 73 e até hoje permaneço com Ele. Aonde eu estou com Jesus. Do que há de belo é a noiva do leão, seu amor eterno, que fez da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão ruge. E se luta contra o mal, ela é corajosa, se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se elas choram, sente dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor, o leão ruge. Contra o mal, ela é corajosa, se aponta para o céu,